ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Primeira Análise, que começa agora, trazendo um panorama das notícias que vão movimentar o dia de todos nós. No programa de hoje, a gente vai começar falando e discutindo o peso da segurança pública nas eleições de 2026. O enfrentamento a facções no Brasil é eficaz? O editor de opinião e mestre em relações internacionais, Frederico Duboc, vai nos ajudar a entender tudo isso. Bom dia, Fred. Bom dia, Letícia. Um bom dia a todos. E lá da capital federal, quem também vai nos ajudar com essa conversa é a editora-chefe de O Tempo em Brasília, Larissa Arantes. Bom dia, Larissa. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fred. Bom dia para todo mundo que está com a gente. E eu te convido, você que está aqui nos acompanhando, a participar da nossa conversa com o seu comentário. E se você ainda não fez isso, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então à nossa primeira análise de hoje. A gente vai começar o programa de hoje discutindo qual que vai ser o peso da segurança pública para as eleições do próximo ano. A sucessão presidencial de 2026 deve ser marcada por esse tema, a segurança pública como um dos principais eixos de decisão do eleitor. Pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da pesquisa Quest mostraram recentemente que a criminalidade e a violência superaram inclusive questões econômicas entre as maiores preocupações nacionais. Para a gente exemplificar um pouco mais essa preocupação, o Instituto Genial Quest publicou uma pesquisa de opinião dias antes, inclusive, daquela mega operação policial no Rio de Janeiro, onde já se observava que 70% dos brasileiros enxergam o enfrentamento ao crime organizado como um problema a ser encarado pelo governo federal, aumentando ainda mais a pressão para que os candidatos ao Palácio do Planalto debrucem sobre esse tema. Larissa, ao mesmo tempo que a gente observa, uma tendência que o voto, deve ser pela confiança em quem vai parecer ser mais eficaz para poder restaurar essa sensação de proteção, a gente também vê uma briga no Congresso por quem que é o dono da pauta da segurança pública. Historicamente, a gente vê a direita mais ligada a essas questões da segurança, mas a esquerda e o governo Lula, eles estão tentando reverter essa situação. A questão é que eu te pergunto, a polarização tem permitido esse governo navegar sobre essa seara, Larissa? O governo vai conseguir manter essa proposta de uma maior federalização sobre a segurança? Olha, Letícia, acho que para responder a essas perguntas que você faz, a gente precisa voltar um pouquinho ali no início do ano para entender qual que foi o caminho adotado pelo governo federal nessa questão da segurança pública, especificamente sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC da segurança pública, Por que eu estou dizendo isso? Para, inclusive, compreender como que o governo foi, a partir das reações do Congresso, das reações dos governadores, como que ele foi adaptando a proposta original para que se conseguisse chegar agora, no fim do ano, com um parecer sobre a PEC, com a possibilidade, de fato, ter a proposta aprovada, ter aquele início ali, aquele projeto inicial, tendo sido transformado pelo Congresso Nacional e, claro, se transformando em uma legislação. Bom, a gente viu no início do ano, logo quando o debate sobre a PEC da segurança começou no governo federal, com representantes de entidades, enfim. Logo que aquele debate começou, de fato, o governo buscava, não digo nem aumentar a federalização de temas relacionados à segurança pública, mas tentava, de fato, ali trazer para Brasília, colocamos assim, trazer para as decisões do governo federal alguns passos considerados importantes ali pelo Executivo Federal no que se trata do combate ao crime organizado, no combate à violência, Logo que veio, então, a primeira proposta, a reação principalmente dos governadores de direita, foi uma reação muito ruim, foi uma reação muito enfática no sentido de dizer que o que o governo federal estava tentando fazer
era diminuir a autonomia dos estados, era centralizar decisões relacionadas à segurança pública, né, em Brasília, no Executivo Federal, e que os estados iriam perder a autonomia e, com isso, o combate ao crime organizado, o enfrentamento à violência nos estados e nos municípios poderia ficar comprometido, né? Bom, e aí essa reação acabou batendo também no Congresso Nacional, como você mesma disse, Letícia. Essa pauta da segurança pública sempre esteve mais associada à direita, a reação também não foi positiva, e o que a gente viu ao longo de um primeiro semestre de 2025 foi uma tramitação travada da PEC da segurança pública, né? Ainda que fosse uma grande aposta do governo para 2025, e claro, também contando com isso para as eleições presidenciais do ano que vem, né? Caso de fato o presidente Lula tente a reeleição, tendo isso como uma das bandeiras a serem defendidas e divulgadas ali como um dos feitos do seu governo, né? Bom, a gente viu aquela tramitação travada. Quando foi aí na virada do semestre, quando começou o segundo semestre, a gente viu a coisa caminhando um pouco melhor, mas ainda assim também sem um grande avanço na Câmara dos Deputados, até que aconteceu a mega operação no Rio de Janeiro. A questão da segurança pública voltou a ser destaque, e aí, com isso, claro, a PEC da segurança pública também volta ao debate. E aí, o que a gente viu acontecer, né? A gente viu o relator Mendonça Filho se debruçando ali sobre diversos temas relacionados à proposta, o presidente da Câmara, Hugo Mota, sendo questionado constantemente sobre quando esse projeto seguiria na sua tramitação, quando ele poderia ser votado em plenário. Colocaram a data ali do início de dezembro para a apresentação desse parecer, que de fato, né, foi oficializado pelo relator Mendonça Filho. E dentre algumas das mudanças feitas ali por ele, né, em relação ao que a gente tinha visto na proposta original, a gente viu ele incluindo ali que a Polícia Federal, né, para além de atuar no combate ao crime organizado e milícias, poderia atuar também em crimes ambientais. E também Mendonça Filho propôs a criação do que ele chamou de uma polícia municipal comunitária, com foco justamente na proteção comunitária. Outro ponto, e que aí também, de certa forma, responde às críticas de que os estados poderiam estar perdendo autonomia na questão da segurança pública, foi que o relator propôs, portanto, que no Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, esse conselho, além do caráter consultivo, deveria ter obrigatoriamente a participação de representantes dos estados. Então, só para citar algumas das mudanças que vieram ali no relatório de Mendonça Filho, mas fazendo essa pequena retrospectiva aqui, Letícia e Fred, só para a gente compreender como que o governo foi adaptando, digamos assim, foi negociando para a gente chegar nesse parecer final a respeito da PEC da segurança pública. Já vou devolver para vocês, mas só antes, citando também o PL antifacção, né? O PL antifacção, que também foi fruto de muita negociação, né? O próprio relator do texto, o senador Alessandro Vieira, sentou com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para discutir alterações em relação ao que havia sido aprovado pela Câmara, né? Na Câmara. Quando ele chega no Senado, ele já chega com aquela promessa de que mudanças seriam feitas, principalmente relacionadas ao financiamento da Polícia Federal, né? Aos recursos que poderiam ser disponibilizados para a Polícia Federal, e a gente viu, inclusive, o ministro da Justiça elogiando o novo texto, né, digamos assim, mas o parecer, o relatório que foi construído por Alessandro Vieira, um PL antifacção tentando ali, né, aprimorar os mecanismos de combate às organizações criminosas, aumentando penas, por exemplo, e também garantindo que os recursos da Polícia Federal não seriam, de alguma forma, retirados, diminuídos, para garantir a continuidade dos trabalhos de investigação, enfim, né, de enfrentamento ao crime como um todo. Então, fazendo esse panorama, né, Letícia e Fred, o governo apostando sim nisso, mas, claro, quando a gente pega numa perspectiva de eleições presidenciais no ano que vem,
A gente sabe que esse é um tema delicado, sim, para a esquerda, né? É um tema que sempre, quando a gente analisa as pesquisas de opinião, é sempre um tema que não tem uma avaliação muito boa das gestões de governos de esquerda, né? Uma pauta constantemente associada à direita, mas vamos ver como, inclusive, né, esses pontos, tanto a PEC da segurança quanto o PL antifacção, como que isso vai ser apropriado, né? Como que isso vai ser transformado ali em narrativa, em discurso nas campanhas do ano que vem, nessa corrida presidencial de 2026, pessoal. Um outro ponto que eu queria deixar aqui, inclusive abrir aqui para Larissa e também para o Fred, é porque a gente tem visto um movimento, né, de facções que deixaram de ser apenas ali traficantes, mas se tornaram uma espécie até de holding, né, que controlam desde postos de gasolinas, transporte, construção civil, licitações, e a gente tem visto, né, uma vertente de fazer esse enfrentamento a essas facções na raiz financeira, a lavagem de dinheiro. Aí eu queria até perguntar, inclusive para o Fred, né, se isso é o mais eficaz, porque estou perguntando isso porque, como a gente já falou bastante aqui no Primeira Análise, o crime organizado não é mais um problema do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas tem rotas, né, norte, nordeste, está ultrapassando fronteiras. A falta de integração, né, entre polícias estaduais e federais acaba favorecendo esse crime, Fred? Sim, favorece muito. O combate ao crime, você tem duas vertentes atualmente, né? Uma que é extremamente punitivista, né? Você ataca a origem e a pessoa que comete o crime, encarcera, separa da sociedade. E outra que você tem uma abordagem genérica que inclui a repressão, sim, mas também um conjunto de medidas que vão um pouco além, né? Você parte do trabalho de integração, de políticas sociais, de políticas de proteção à sociedade, de reforço ao policiamento, de um policiamento mais abrangente. Por quê? Porque o crime mudou, né? Não é mais uma pessoa que rouba nas esquinas. Você estava falando da amplitude do crime organizado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele estava calculando a movimentação de evasão fiscal em torno de 320 bilhões de dólares com as ações do crime organizado já na economia formal, né? Só no setor de combustível, a sonegação de impostos desses grupos chegaria a 29 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? E tem uma capilaridade no país que é fenomenal. E hoje, 19% da população brasileira convive de alguma forma em áreas que tem presença ou de milícias ou de alguma das facções, né, que já passam de 20. As facções estão presentes em praticamente todos os estados brasileiros e também em outros países, principalmente PCC e Comando Vermelho. Então nós temos um crime, né, um crime organizado que ampliou a sua atuação, diversificou sua atuação. Combatê-lo como se ele fosse o antigo criminoso dos anos 40, né, nem dos anos 60, mas dos anos 40, dos anos 30, em que ele se dedicava exclusivamente ou ao roubo, ou ao contrabando, ou ao jogo de bicho, é ineficaz. Então você tem que tratar com ferramentas, inclusive econômicas, né? Para você ter uma ideia, dentro dessa linha de uma abordagem mais completa, que envolve inclusive a parceria internacional, você tem um estudo do FMI com o Banco Interamericano de Comércio que faz uma relação sobre o quanto isso impacta na economia da América Latina. Por exemplo, na América Latina, o crime gera um custo de 3,4% do PIB de toda a América Latina. Como porcentagem não dá uma ideia muito boa do que é isso, seria o equivalente a 238 bilhões de dólares. Em reais, você já bate na casa do trilhão, né? 1 trilhão de reais. É muito dinheiro. E por que eu estou falando que você precisa ter uma concepção econômica? Porque não basta você fazer o combate, você tem que ter também responsabilidade com o gasto público. Você não só gastar muito na segurança pública, mas gastar bem em toda a sociedade. Porque esse mesmo estudo do FMI e do Banco Interamericano mostra que quando se bate no pico de uma recessão econômica,
você tem um aumento até de 6% na taxa de homicídios. Ou seja, gastar não quer dizer que você gastar muito vai reduzir a criminalidade, mas gastar bem impede que ela cresça. Né? Aumentos de inflação também, picos inflacionários nos países, têm aumentos no número de homicídios em torno de 10%, segundo esse estudo. Então, é aquela questão, combate-se o crime, sim, com severidade, mas numa forma mais abrangente que envolva o controle dos gastos públicos, o bom gasto na segurança pública, o bom gasto na sociedade para que você tenha estabilidade e essas pessoas não precisem recorrer, né, se sentir ameaçadas ou precisem se submeter às áreas de controle do crime organizado. A gente tem alguns pontos também aqui, porque logo quando fala assim dessa questão da integração mesmo das federações com o governo federal, a gente viu até um movimento puxado ali por muitos governadores de direita, que chegaram até a falar ali de um consórcio da paz, mas a gente viu muito pouco prático nisso, né? Apesar de todo mundo, né, estados, governo federal, todos entenderem que é preciso de união, a gente está próximo no ano eleitoral, então cada um está querendo ali puxar a sardinha. E a gente até chegou a ter uma discussão ali no Congresso, que era a questão ali, PL do terrorismo, de transformar, isso acabou ali ficando um pouco para trás. Mas eu queria puxar um outro ponto aqui para o nosso debate, agora para poder falar assim desse combate às organizações criminosas e como que essa pauta da segurança pública, ela também se dá em outros países, né? Como esse assunto é tratado, inclusive, eleitoralmente na América Latina, Fred. Olha, nós temos alguns estados que eles se tornaram referência com relação ao combate ao narcotráfico, ao crime organizado, mas não necessariamente são os exemplos dessa corrente que eu te falei, mais ampla. O caso que sempre é muito referenciado e ele unifica, inclusive essa corrente dos governadores aqui no Brasil, é o caso de El Salvador. Tem um governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez uma visita para lá. A gente teve o deputado federal Nicolas Ferreira também, que fez uma visita ao presídio de lá. Então, é um país ali que agrada essas figuras de direita, né? Exatamente. Ele pega essa vertente de um ataque muito centralizado contra as raízes do crime. No caso de El Salvador, o presidente Nayib Bukele, ele foi eleito, ele entrou com a imposição de um regime de exceção para poder combater a criminalidade organizada, né? Então ele aumentou nesse pacote dele a prisão sem ordem judicial de colaboradores de criminosos, prisão preventiva passou de 72 horas para até 15 dias, havia julgamentos coletivos de até 100 pessoas e também uma política de encarceramento muito severa. Para você ter uma ideia, hoje, em El Salvador, há em torno de 80 mil pessoas encarceradas desde que ele começou esse pacote de endurecimento. Então, isso é 1,5% da população. Mas o que é? Ele apresentou alguns resultados. Antes dele tomar posse em 2016, ele tomou posse em 2019, em 2016 havia 105 mortos a cada 100 mil habitantes. No último ano, era 1,7 morte para cada 100 mil habitantes, né? Então, essa ideia gerou um resultado no combate à mortalidade e aos homicídios, mas gerou uma explosão do regime de encarceramento e uma prisão que é o modelo de exportação de El Salvador, que é o SECOT. O SECOT é uma prisão de segurança máxima com capacidade para 40 mil presos. Hoje tem 4 mil pessoas lá. Eles são 8 blocos, são mais de 200 mil quilômetros. Eu não vou lembrar agora a área, que eu vou me confundir, desculpa. Mas ela é gigantesca, esses 8 blocos, eles ficam 24 horas por dia. As celas são para 100 presos, são celas coletivas, praticamente em aço e concreto, pouquíssimo espaço e contato com a área externa. Você tem total isolamento desses presos. E isso daí, como eu falei, é um modelo de exportação, porque até os Estados Unidos fazem um contrato. Você se lembra, no início desse ano, houve a expulsão de 235 imigrantes, boa parte deles venezuelanos,
que foram enviados para o SECOT num contrato feito com o governo de El Salvador, que envolve valores na ordem de 6 milhões de dólares, né, para a utilização, para envio desses estrangeiros para que fiquem lá. Esse modelo caberia aqui no Brasil? É um modelo que as pessoas tentam replicar e que esse grupo mais à direita tenta aplicar. A gente tem bem abaixo disso, que são as prisões federais, né, que tem uma maior concentração de policiais por preso. Você tem também você tem um maior tempo de isolamento, você tem um contato mais monitorado entre preso e advogado, mas ele não chega nem perto desse tipo de construção que ela é replicada, por exemplo, em El Salvador. E agora um ponto importante: por que chama tanta atenção dos governadores e de políticos? Bukele, ele chegou a 91% de aprovação. Quando ele foi eleito a primeira vez, ele tinha 50% de aprovação, ele teve 82% de votação no segundo turno na reeleição dele, e tem esse nível de aprovação. Então ele tem um marketing dessa questão da segurança que é muito vendável e que acabou sendo copiado num outro país, que é El Salvador. Mentira, que é Equador, onde Daniel Noboa também adotou isso, mas por outro motivo, por conta da explosão do tráfico no Equador e da presença do crime organizado. A gente vê, então, uma semelhança, né, da pauta da segurança pública de ser também uma grande preocupação ali do eleitor também desses países, né? Sim, é uma preocupação latino-americana que a gente tem um volume significativo. Pra você ter uma ideia, na América Latina, só 8% da população global, mas 1/3 de todos os homicídios que acontecem no planeta acontecem do México para baixo, né? Então é uma questão que acabou dando esse impulso. Lá no Equador, Daniel Noboa, quando ele foi eleito, até num processo muito conturbado, ele pegou 2 anos inicialmente por conta de uma manobra política que o antecessor dele tinha, chamado morte cruzada. Então você renuncia, mas você força a dissolução do Congresso, e ele acabou perdendo o cargo dele, justamente por causa da evolução do crime organizado e o tráfico internacional. O Equador, apesar de não ter uma produção de drogas muito grande, ele fica perto de 2 grandes produtores, né, a Colômbia e o Peru, e acaba sendo mais ou menos 70% de toda a droga que vai para os Estados Unidos e Europa acaba passando de alguma forma pelo Equador. E isso levou a uma presença maior do crime organizado, a presença do líder, a prisão, né, do líder dos Los Choneros, gerou uma comoção no país, com o aumento da violência, que foi reprimida também de forma muito intensa, com militarização nas ruas, com a presença de suspensão de direitos, de alguns direitos, por exemplo, permitindo a entrada de policiais nas casas sem mandato judicial, e isso também acabou afetando a redução, né, um aumento da apreensão de drogas e uma redução da criminalidade, e que também gerou índices de popularidade acima de 50% para Daniel Noboa. Então você vê que há uma relação entre esse modelo de hiperrepressão e acaba tendo. Nós estamos vendo a imagem dele aí, Daniel Noboa é esse, com um colete à prova de bala, capacete, né? Você imagina ele visitando uma dessas prisões que eles também têm no Equador, que tentam replicar o SECO e que gera também uma certa... Como que é a questão de custos, né? Porque imagina que os custos também, né, desse modelo aí, do presídio ali, especificamente, tenham custos muito mais elevados. E a gente tem um problema ali carcerário aqui no Brasil, né? Sim, para o Brasil você teria um volume nesse... Eu perdi aqui, eu fiz o levantamento para um outro programa nosso e eu acabei me esquecendo aqui, mas os custos são muito grandes para o encarceramento, né? E o problema é, você tem um custo que acaba sendo afogado dentro da prisão e você não tem como transformar esse custo em geração de ganhos para outros setores produtivos. Então isso, no final das contas, você engessa muito no caso do sistema brasileiro. O sistema de Bukele, ele criou uma franquia para ele poder vender. Então ele extrai dinheiro disso, como eu falei, mais ou menos
6 milhões de dólares no contrato exclusivo com os Estados Unidos. Mas você importa criminalidade, né? Se você, em algum momento, ele parar de ter dinheiro suficiente para fazer esse investimento ou tiver uma pressão por outras demandas locais, ele vai ter problema com um crime internacional dentro do território nacional. Um outro ponto, Fred, porque quando a gente fala sobre essa questão, né, de crime organizado aqui no Brasil, toda essa atenção voltada para isso, né, a gente tem falado muito disso desde a mega operação lá no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, e aí a gente vê a situação também dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump já falou que vai fechar o cerco ali ao narcotráfico, ao crime organizado. A gente tem um conflito ali na Venezuela. Como que o Brasil tem que se preocupar com isso? Olha, ainda não é o caso do Brasil. O Brasil está conseguindo negociar, de certa forma, com os Estados Unidos. Ele não está tão na mira quanto, por exemplo, a Venezuela, que teve o Trem de Aragua, que é um dos cartéis, foi incluído naquela lista das organizações criminosas que são tratadas como terroristas pelos Estados Unidos desde o início do ano. E agora nós estamos vendo o ataque desde agosto, quando foi aprovado o uso de forças armadas americanas para combater narcotráfico fora dos Estados Unidos, né, nós estamos vendo esses ataques contra navios na costa da Colômbia e da Venezuela, inclusive com deslocamento de armamentos que não são necessariamente destinados ao combate ao narcotráfico, como porta-aviões, por exemplo, e bombardeios B-52. Mas para o Brasil gera um problema, o aumento da interconexão das facções com os grupos internacionais. Por exemplo, Comando Vermelho e PCC já tem uma presença forte, disputa pela região amazônica, onde há interação com grupos de facções, tanto da Colômbia quanto da Venezuela. Então, isso pode gerar uma preocupação e uma pressão do governo americano inicialmente para o Brasil fazer um confrontamento dessas facções. E a gente tem um volume muito grande. A briga desses grupos de facções pela região amazônica é justamente por causa do corredor dos Solimões, que desce essa chegada de drogas desses países produtores para a região amazônica, escoa em direção à região sudeste, onde ele é redistribuído para a África e a Europa, né? O Brasil tem essa vantagem também. O grupo de exportação do narcotráfico brasileiro não direciona especificamente para os Estados Unidos. Os países que têm tráfico direto para os Estados Unidos, eles estão sofrendo uma pressão maior, como, por exemplo, o México, o Canadá, por causa do fentanil, né, o Haiti e a Venezuela, e também a Colômbia. Eu ia perguntar sobre a situação da Colômbia também, então também está sofrendo essa pressão, né? Sim, sofre uma pressão muito grande. Parte desses barcos que foram destruídos pelos Estados Unidos é no Pacífico Sul, na região da Colômbia. Há uma pressão do governo dos Estados Unidos, de Marco Rubio, sobre Gustavo Petro, o governo da Colômbia, até porque a Colômbia é um dos primeiros casos da militarização do combate ao tráfico com o Plano Colômbia, né, de 1990, no qual os Estados Unidos injetaram mais de 14 bilhões de dólares para o combate ao narcotráfico, que abastecia tanto as Farc quanto as ELN, que eram grupos de terroristas e grupos que tentavam derrubar o governo colombiano. Então havia uma mistura, né, da movimentação dos cartéis de tráfico com a movimentação política que levou a essa mobilização militar de ajuda financeira na época do governo Clinton, se não me engano, que aumentou esses recursos e até no final, mais ou menos 2016, se não me engano, um pouco antes, esse pacote foi substituído, então os Estados Unidos começaram a se retirar desse envolvimento direto na Colômbia, fazendo mais reduziu esse envolvimento militar direto de financiamento das Forças Armadas colombianas e das Forças de Segurança e passou a ter um tratamento mais voltado para a América Latina, e a Colômbia entrou inserida nesse trabalho.
A gente vai continuar acompanhando tudo isso, né? Pelo que a gente tem observado, né? O Brasil, no que diz respeito a esse combate dos Estados Unidos e da Venezuela, tem adotado ali uma cautela. O presidente Lula já até conversou por telefone com o presidente americano Donald Trump, se ofereceu ali numa posição de mediador. A gente teve o Maduro, inclusive, pedindo ali apoio à população brasileira, mas o Brasil tem adotado esse tom mais de cautela. A gente vai continuar acompanhando esse tema que deve dominar as eleições do próximo ano. As pesquisas mesmo mostram, né, que o tema segurança pública é a principal eleição do eleitor, ultrapassa ali questões econômicas, como foi nas últimas eleições. As últimas eleições, essa pauta econômica dominou muito mais, é o que fez, inclusive, o presidente Lula conseguir ali a eleição. Esse ano mudou a chave. A gente vai acompanhar como que esse governo vai conseguir acompanhar isso, vai atender essa demanda ou não. Mas antes da gente terminar, queria agradecer a Larissa por hoje. Larissa, obrigada e até mais. Obrigada, Letícia. Um abraço, Fred. Até mais para todo mundo. Fred, obrigada e até mais também. Eu que agradeço aí. Um abraço a todos e um bom dia. Primeira análise de hoje termina aqui, mas os desdobramentos de todas as notícias que a gente trouxe para você já estão no nosso portal, otempo.com.br, e mais tarde também no Tempo News, que começa às 7 da noite. Se você ainda não fez isso, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e faça parte de mais de 1 milhão de pessoas que estão inscritas aqui com a gente. Um ótimo dia para todos.